Muito bem. Então vamos começar aí com a nossa correção de atividade, primeira atividade do segundo bimestre, que já vem com uma novidade, né? Que a novidade foi justamente que a gente começou a trabalhar com exercícios não apenas meus, mas eu comecei a trabalhar com a apostila também. O que deixou muita gente, meu Deus, professor, eu consigo acesso, socorro. Bom, vamos fazer, vamos acompanhar com calma. Como eu falei, qualquer dúvida que vocês tenham de atividade, pode mandar mensagem para mim que eu ajudo, não tem problema. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, né? Estou sempre dando o retorno aí para vocês. Então vamos lá. Então vou compartilhar a tela aqui para poder acompanhar. Muito bem. Então vamos lá. Então eu comecei a nossa atividade, tem um pequeno texto falando a respeito dos dias da semana em inglês, né? Que a gente vai ver que os dias da semana em inglês eles são diferentes, eles não são baseados nos planetas, né? Como é no caso do espanhol e do italiano, e também não são feiras, que nem é no caso do português, segunda, terça, quarta, quinta-feira, né? Eles são baseados em deuses nórdicos. Mas aí, aquele texto justamente mais para curiosidade, porque eu pedi depois aí para a gente pesquisar a respeito dos meses em inglês. Então, coloquei os meses em português para vocês colocarem como é que se escreve esses meses em inglês. E até acabei fazendo uma coisa errada, porque lá no mês de março eu coloquei já o março em inglês, né? Acontece. Mas como é que fica aí nossa resposta? Então vamos conferir? Então fica. Janeiro fica January. Fevereiro, February. Março, March. Abril, April. Maio, May. Junho, June. Julho, July. Agosto, August. Setembro, September. Outubro, October. Novembro, November. E dezembro, December. Então tá aí nossos meses em inglês. Opa, só uma coisinha aqui. Isso. Muito bem. Então confira aí direitinho para ver se foi certo, se foi tudo direitinho, né? E os meses a gente vai começar a usar bastante, tá? Especialmente para fazer cabeçalho em inglês. Especialmente quando nós retornarmos aí com as nossas aulas presenciais, que eu gosto bastante sempre de colocar o cabeçalho das datas. Infelizmente, né, com as nossas aulas presenciais aí meio distantes, né, não tenho feito muito a parte de cabeçalho, mas quem sabe a gente começa a trabalhar com isso agora nas próximas atividades, tá? Muito bem, então, corrigido, vamos para a segunda atividade. A segunda atividade, ela se refere às estações do ano. Então, a gente já viu um pouquinho lá sobre meses, né? Vimos sobre dias no começo da atividade. E aí também nós temos as estações do ano, que também são uma grande referência e muito importante que a gente vai utilizar isso depois lá na atividade da apostila. Então, nós temos aí a primavera, verão, outono e inverno. E em inglês eles vão ficar primavera, spring, verão, summer, outubro, autumn. Também pode ser, vocês podem encontrar em alguns textos, o outubro como fall, tá? E o inverno, winter. E aí fechamos o segundo exercício bem simples, bem tranquilo, nada de muito segredo em relação a isso. Mas procurar a palavra, pesquisar, né? Então, para termos os meses do ano. Muito bem. Aí começa a parte puxadinha da nossa atividade.
Então eu pedi para vocês fazerem a atividade da página 63 à página 65 da apostila, tá? Então, qualquer coisa já deixa a apostila aí separada de lado para ir já conferindo, já pondo a resposta na apostila certinho, né? Corrigindo a apostila. Então, na página 63 já tem aí, leia a introdução de um vídeo sobre uma celebração e observe a foto. Assinale, né, Vzinho, X, assinale, né, a opção que melhor completa cada sentença. Então, temos aí um pequeno texto falando, né, The Chinese New Year celebrates springtime. Many of these holiday traditions are meant to bring good luck in the new year. People put good luck signs in their homes. They make sure their homes are very clean. Então, resumidamente, tá? Fala sobre o Ano Novo Chinês, que acontece no período da primavera, tá? O Ano Novo Chinês não é a mesma data do nosso Ano Novo, ele não acontece no dia 1º de janeiro, então já é uma coisa diferente. Eles têm várias tradições para trazer boa sorte nesse novo ano, né? O povo chinês é um povo bem, gosta de fazer bastante, vamos dizer assim, superstições, né? Mas essas tradições que eles gostam de fazer. Então, é como aqui no Brasil, de comer lentilha, pular ondinha, para trazer sorte, para trazer coisas boas para o ano seguinte, né? Mesmo. Só que para eles são tradições diferentes. Eles gostam de trazer boa sorte para suas casas, né, para seus lares, e eles mantêm as suas casas muito limpas aí nesse período de começo de ano. Aí temos aí 3 perguntas. Então, pessoas, né, que assistam o vídeo vão compreender algo sobre a cultura chinesa ou japonesa. A celebração é realizada para comemorar o feriado de independência do país ou de Ano Novo. Na comemoração, as pessoas utilizam serpentinas ou fogos de artifício. E a nossa resposta para essas perguntas... Muito bem. As pessoas que assistiram o vídeo, né, verificaram isso, vão compreender que é sobre a cultura chinesa. O próprio texto fala isso. A celebração é realizada para comemorar o feriado de Ano Novo, tá? New Year é Ano Novo. E na comemoração, as pessoas utilizam fogos de artifício, tá? Então, os chineses utilizam muitos fogos de artifício para essa comemoração de Ano Novo. Muito bem. O exercício número 2 era para discutir em duplas, então a gente não vai fazer isso, até porque, né, infelizmente, a gente não pode formar duplas com outro colega para discutir essas informações e registrar essas informações, então eu pulei o segundo exercício. O terceiro exercício pede para que você indique se é verdadeiro ou falso. Infelizmente, eu acabei já colocando a resposta aí, porque eu apertei muito rápido. Então, the Chinese year celebrates Sun-time. Verdadeiro ou falso? Falso. Marque o Fzinho. Por quê? Lá no texto fala que o Ano Novo Chinês celebra a chegada da primavera, o tempo de primavera. Many Chinese New Year's traditions are for good luck. True, verdadeiro. Então, marque aí o T de verdadeiro, que fala justamente, os chineses eles têm muitas tradições para atrair boa sorte no ano novo. De acordo com a tradição, according to the tradition, people's houses are very clean during this holiday. Então, sim, verdadeiro, né? Os chineses têm a tradição de manter a casa muito limpa durante o seu ano novo, né? Então, sempre bastante atenção nisso. Próximo exercício, o exercício número 4.
aí já está com o enunciado em inglês, né? Algumas pessoas sentiram um pouquinho de dificuldade. Então, ouça, né? Verifique a segunda parte do texto, complete as sentenças com 4 palavras que estão no box, né? Dessas 7 você vai usar 4. E existem 3 palavras extras, então tem 3 palavras que você não vai utilizar. Então você tem aí: the colors of Chinese New Year are tanana, and tanana. There's 2 colors keep tanana, luck away. People wrap tanana, in red paper and give to young people. Então vamos lá, vamos conferir a resposta. As respostas são: para a letra A, the colors of Chinese New Year are red and yellow. Então você tem aí as cores red, vermelha, e yellow, que são cores tradicionais do Ano Novo Chinês. Apesar que essa primeira já é um pouco discutível. Por quê? Os chineses utilizam uma grande gama de cores no Ano Novo. A cor vermelha, para eles, é a principal. Tá? Então é realmente uma cor que você vai encontrar muito nas tradições chinesas. Porém, tanto o amarelo quanto o laranja são cores que aparecem frequentemente dentro das tradições chinesas. Então eu até encaixaria o laranja também nessa resposta, ok? Mas como nós só temos 2 espaços, então vamos colocar aí o red e o yellow. B. There's 2 colors keep good luck away. Então, essas duas cores mantêm a boa sorte. E a C, people wrap money in the red paper to give the young people. Então, eles colocam, tradição, colocar notas de dinheiro dentro de um papel vermelho para dar para pessoas mais novas, para trazer boa sorte, ok? Muito bem. Certo. A página 64. Aí a página 64 também fala sobre Ano Novo, só que nesse caso fala sobre o Ano Novo do Brasil, ok? Então, na letra A, nós temos aí: We celebrate New Year's Day on, falando do Brasil. Então, January 1st, 1st January, December 5th, 25th, 25th December. Qual será a nossa resposta? E a segunda: for dates in English, we can write the month and the day. Então, o mês e o dia. Ou a segunda resposta: o dia e o mês. Vamos conferir a resposta certa. Da letra A, we celebrate New Year's Day on January 1st. Então, janeiro, 1º de janeiro, tá? Nesse caso, nós colocamos o mês primeiro e depois o dia. O que ajuda a responder a B. For date English, we can write the month, tá? Primeiro o dia, o mês, e depois o dia. Tá? Então, sempre que a gente for falar de datas em inglês, é o mês primeiro e depois o dia, tá? E esse dia a gente vai ver que ele tem uma formação especial porque ele tem que ser em número ordinal. O segundo exercício que tem aí, praticamente um exercício que, se você fez o meu primeiro exercício, responder esse exercício muito fácil, né? Que ele está pedindo para que você complete com 2 meses que faltam aí na lista, né? Se você bater o olho lá no primeiro exercício que nós fizemos, né, fica muito fácil. A resposta é letra A, January, e letra L, December, né? Faltou janeiro e dezembro. Muito bem. E aí, o terceiro exercício também pede para você completar com os números ordinais. E isso aí teria que prestar um pouquinho de atenção em outros números para poder responder, ou também para nossa
explicação que nós vamos ter agora, né? O first nós escrevemos um ST e o 31st, o 31º, nós escrevemos 31 ST. E eu já vou explicar isso para vocês por quê. Lembra que eu falei na semana passada, quando nós tivemos a nossa aula de Simple Past, que eu ia dar uma relembrada nos números ordinais, tá? Na verdade, primeiro nós vamos falar aí sobre os números cardinais, dar uma refrescada, só para guardar um pouquinho do que vai vir depois. Então, quando eu falo de números, tá? Os números cardinais, que eu coloquei erradinho a legenda, nós temos os números básicos que a gente conhece, né? 1, 2, 3, 10, 11, 13, 18, o 20, 21, o 15, 16, 100. Nós vimos bastante, né? O que acontece com os números, pessoal? Pelo menos os números de 1 até 10 nós conhecemos bem. Os números do 11 até o 19 a gente treina um pouquinho, não é tão difícil. E também tem aquela diquinha que a partir do número 13 os números vêm com a palavra teen no final. Ok? Então, muito importante para você, quando você está vendo essa parte de números, lembrar que do 13 até o 19 nós temos os números e escrevemos o teen no final. Então, por exemplo, 13, 13, 18, 18. Quando chegamos no número 20, todas as dezenas passam a ter esse TY no final. Então, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Todas as dezenas passam a ter o T no final. Para formarmos um número que misture dezena e unidade, por exemplo, 21, eu coloco 20, o 20, tracinho e o número 1, 1. O 22, 20, tracinho, o número 2, 2. Se eu quisesse fazer 43, eu faria 40, tracinho, o hífen, e o 3. Então, 43. Ok? Então, qualquer formação de número, dezena e unidade vai seguir a mesma regrinha. Você escreve a dezena, põe o hífen, o traço e escreve a unidade. Que daí a unidade vai do 1 até o 9 em inglês. Tá? Não vou repetir todos os números aqui, porque já é uma coisa que a gente já trabalhou no ano passado, certo? Se houver necessidade, aí eu vou dar uma revisão melhor sobre isso para vocês. Né? Aí a gente vê número por número, mas a princípio não vai ser tão necessário. Por quê? Temos que andar para ver números ordinais. Quando eu falo números ordinais, tá, pessoal? Não é ordinários, tadinho dos números. Números ordinais são números que colocam ordem em algo, tá? Como assim? Do nosso português, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, são números que colocam ordem, que colocam uma sequência, ok? No português, como fazemos para representar esses números? Nós escrevemos, por exemplo, o número primeiro, a gente coloca o 1 e uma bolinha do lado, né? Só para lembrar vocês, aquilo não é uma bolinha, é uma letra O, que é do primeiro. Se fosse primeira, eu colocaria a letrinha A. Então, no português, nós criamos o número de ordem colocando ou a letra O ou a letra A depois do número. E aí a gente faz um número ordinal. O inglês segue mais ou menos a mesma ideia. Só que no caso do inglês, o que eu faço? Eu vou colocar as duas últimas letras no final. Então eu vou ver a palavra que forma o número de ordem, e para escrever em forma de número, vou pegar as duas últimas palavras, duas últimas letras, e vou colocar junto com o número. Então você tem aqui, por exemplo, tá? O primeiro, a gente escreve first.
termina com as letras S e T. Então, eu vou colocar o número 1 e colocar as letras S e T junto com este número. No segundo a gente escreve second, termina com ND. Mesma coisa, vou pegar essas duas últimas letras e vou jogar junto com o número 2, 2ND. O terceiro, third, pego as duas letrinhas RD, jogo com o número 3. Do quarto em diante, todos vão terminar com este TH, que tem um som de F, tipo um F sopradinho. Então, o quarto, fourth, número 4 com TH no final. O quinto, fifth. O sexto, sixth. O sétimo, seventh. O oitavo, eighth. O nono, ninth. E o décimo, tenth. Então, aí você tem a sequência dos números ordinais do primeiro ao décimo. Lembrando que só os três primeiros é que tem letras diferentes, tá? First, second and third. Do quarto em diante, todos vêm com TH no final. Aí, chegamos também no 11º e vai até lá o 19º. Todos eles também com TH. Apesar de no português nós falarmos 11º, 12º, 13º, tá? No inglês eles não falam dessa forma. Então eles colocam, vamos colocar assim, não que seja isso, mas seria o 11º, 12º, 13º, e por aí vai, tá? Mas é uma forma como eles escrevem. Então eles colocam o número 11 e o TH no final. O número 12, que sofre uma pequena diferença aí, né? Que a gente tira o VE do 12 e coloca F. Então fica 12. E o 13, 30th, 40th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th e 20th. Todos eles colocando o TH no final. Uma coisa muito curiosa, todas as dezenas a partir de agora, então 20º, 30º, 40º e por aí vai, eu tiro aquele Y do final, né? Lembra que no número normal ele termina com TY. Agora eu tiro esse Y no final e vou colocar esse finalzinho aí, IETH. Tá? Então todas as dezenas vão ser desse jeito. A única diferença, e isso aí complica um pouquinho na hora da gente escrever, é quando eu vou ter uma dezena e uma unidade no número ordinal. Então, por exemplo, eu tenho aqui no 20º, 20th. No 21º, eu escrevo a dezena do jeito normal, e aí a unidade é que eu vou colocar como número ordinal. Ó, bastante cuidado com isso, que isso confunde, tá? Se eu tenho aí do primeiro até o 20º, eu escrevo normalmente, certo? Depois lá do quarto, colocando o TH no final, normal. Quando chegar no 21º, eu vou pegar a dezena e vou escrever ela de forma normal. Então aqui está escrito 20. Vou pôr o hífen, pôr o tracinho, e aí eu vou escrever o primeiro. Então, este primeiro aqui, ele vai ser colocado dessa forma. No 22º, mesma coisa. Coloquei o 20, tracinho, second. Se eu fosse fazer o 24º, colocaria 20, tracinho, fourth. Ok? Então, sempre bastante atenção. Quando for formar dezena e unidade nos números ordinais, eu vou pegar primeiro
o número normal, né, a dezena normal, e a unidade virá escrita em forma de número ordinal. Doideira? Doideira, tá? Vamos precisar trabalhar bastante com isso? Com certeza. Tá? Mas isso vai ser um processo que a gente vai desenvolver. Olha o 30º aqui. 30th. Vou escrever 31º. Então, por exemplo, o mês acaba no dia 31. Em inglês, eu sou obrigado a colocar como 31º dia, tá? Porque para eles é dia 1º, dia 2º, dia 3º. Não é que nem nós, que é dia 1º, aí no dia seguinte é dia 2, tá? Então, bastante cuidado com isso. Então aqui, 30º, 30th. 31º, 30, 30, tracinho, first. Como eu falei, fiz isso no 20, agora faço isso no 30. Tá? E vou dando essa sequência dos números, até chegar ao 99º, tá? O 99, TH. E aí vai para o 100. E aí a gente continua essa regrinha. Mas por enquanto a gente se centraliza nas dezenas e nas unidades dos números ordinais. Depois passamos para centenas, que já é uma coisa muito além. Na verdade, para nós mesmo, o mais importante é do primeiro até o 31º. Por quê? Aí nós já podemos trabalhar com datas. Okay? Aí você já pode fazer, por exemplo, o dia de hoje. Tá? Então, você vai pegar o dia de hoje, que até vamos pegar um exemplo. Né? Estou falando aí do dia 9 de maio. Então, vou colocar o mês de maio, May, e aí vou colocar o dia 9 em forma de número ordinal, 9th. Então fica May 9th. Tá? Por exemplo, dia 4 de dezembro, December 4th. O dia 1º de abril, April 1st. E aí nós começamos a montar as datas normalmente. Ok? Muito bem. E aí, com isso, a gente fecha hoje a nossa parte de correção, tá? Os exercícios foram bem simples, né? A única parte que a gente realmente precisou prestar um pouquinho mais de atenção é justamente na parte desses números, começa a trabalhar com a gente agora, né? Que os números ordinais, que a gente vai utilizar bastante como data. E eu também até tinha falado na semana passada, né, no vídeo que eu postei, da gente falar um pouquinho sobre preposições essa semana. Só que eu acho que para não sobrecarregar, não deixar ninguém maluco, né, eu acho melhor eu vou jogando a preposição para nossa próxima aula, próxima live na semana que vem. Aí eu explico sobre ela com mais calma, com mais tempo, até porque, né, vai ser necessário dar um reforço nessas datas, porque a gente vai ver que as preposições a gente usa muito com data, então, né, vou dar uma refrescada a respeito disso, mas aí vamos fazendo isso com calma para ninguém ficar doido. Ok? Aí estou encerrando a gravação, tá? Obrigado para quem está assistindo e em breve a gente se fala.